Mais um ano está começando e a primeira lição dos juvenis é Abrão, o construtor de altares, o homem que ouviu o chamado de Deus. O verso para decorar está em João 12:26 e diz assim: Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. A mensagem central é: podemos servir a Deus aonde quer que Ele nos conduzir. Ló estava diante de uma importante mudança. Mesmo sendo bem jovem, as mudanças pareciam sempre atravessar o seu caminho, mas nem sempre era algo agradável. Algumas vezes chegava a ser assustador. Harã, seu pai, tinha morrido ainda bem novo e Ló foi morar com seu avô, Terá. Não demorou muito e Terá saiu com toda a família da cidade de Ur, onde o pai de Ló estava sepultado. Ló teve de arrumar suas coisas e sair da cidade em que havia nascido, deixar seus amigos, enfim, deixar tudo. Juntamente com seus tios, Naor e Abrão, Ló acompanhou o avô rumo a Canaã. O caminho mais curto para lá teria sido através do deserto da Arábia, mas ninguém conseguia sobreviver ali. Em vez disso, seguiram outra rota subindo o grande rio Eufrates. No meio do caminho, depois de viajarem quase 1000 quilômetros, acamparam numa cidade chamada Harã. A vida nesse novo lar foi acompanhada de mais mudanças na família. No passado, haviam sido muito achegados a Deus. Sempre tinham feito sua vontade, mas agora alguns estavam começando a adorar outros deuses também. Pouco a pouco, tornaram-se mais parecidos com o povo de Harã. Depois da morte de Terá, Abrão, tio de Ló, disse que Deus o havia chamado para continuar a viagem até Canaã. Esse era o lugar em que desejavam chegar desde o começo. Então, a família se mudou mais uma vez. Todos sabiam que Abrão era fiel a Deus. Se ele estava dizendo que Deus havia falado com ele, isso não era algo a ser ignorado. Dessa vez, Abrão disse que Deus o tinha avisado dos perigos de ficar onde estavam. Entretanto, Canaã parecia estar muito longe e ser um lugar diferente do que a família estava acostumada. Em vez de viverem em casas sólidas e confortáveis, com 4 paredes e um teto, poderiam passar o resto da vida em tendas. Além disso, as pessoas que viviam lá eram conhecidas por serem muito mais ímpias do que o povo de Harã. A decisão de ir a Canaã parecia mesmo uma boa ideia? Naor, o outro tio de Ló, declarou firmemente que ele e sua família ficariam exatamente aonde estavam. Abrão e sua esposa, Sarai, e os demais membros da família se prepararam para partir. Enquanto faziam os preparativos, tentavam convencer Ló de que fosse com eles. Deus nos fez uma promessa, disse Abrão. Se seguirmos o que ele nos diz, nosso povo se tornará uma grande nação que testemunhará ao mundo o amor dele. Deus falou assim e eu creio nele. Ló estava dividido. A qual tio deveria seguir? Contudo, durante toda a grande migração para Canaã, Abrão nunca se considerou o líder. Aonde quer que fosse, sempre dizia que Deus estava à frente. Ao chegarem a um lugar chamado Siquém, acamparam em um vale amplo e coberto de grama. Era uma área muito fértil e bonita, conhecida por seus campos e pomares. Para mostrar sua gratidão pela direção de Deus, Abrão construiu um altar. Canaã já era, havia muito tempo, um lugar de pessoas que adoravam ídolos. Ao conhecer melhor a terra, Abrão passou por muitos altares que tinham sido construídos para honrar falsos deuses. Percebia-se também que os cananeus tinham oferecido sacrifícios humanos nesses altares. Nesse tipo de ambiente, Abrão corajosamente construiu seus próprios altares para adorar o único e verdadeiro Deus. Onde quer que Abrão acampasse, ali imediatamente construía um altar para Deus e chamava todos para adorá-lo. Ló gostava muito dessas celebrações. Todos se reuniam para louvar a Deus por seu cuidado e sua direção. Ló observava a influência que Abrão começava a ter em Canaã. Ele e Sarai ficaram conhecidos em toda a região, como eram em Harã. Sempre que Abrão partia, o altar ficava como testemunha para todos que ali passassem. Ló aprendeu com seu tio Abrão que podemos servir a Deus em qualquer lugar.
Um recado para você. Todo filho e filha de Deus é chamado para ser missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e nossos semelhantes, e habilitar-nos para esse serviço deve ser o objetivo de nossa educação. Está escrito no livro A Ciência do Jovens de hoje, depositários escolhidos do céu, a fim que apresentem ao povo a verdade, em contraste com o erro e a superstição, se eles se entregassem a ele. Deus coloca a responsabilidade sobre os jovens vigorosos, que têm a sua palavra no coração e que apresentam a verdade aos outros. Está no livro Evangelismo, página 15. E assim termina a primeira lição. Até a próxima! Muito obrigado, querida Luana, por gravar a primeira lição do trimestre. Se você também deseja fazer parte aí das próximas lições, é só deixar um comentário neste vídeo dizendo eu quero, que entraremos em contato com você. Um grande abraço!